consciência crística. Estamos já há alguns meses trabalhando a ideia de que a obra de Deus consiste em gerar dentro de nós a consciência do Cristo de Deus. Isso é muito grande. Aparentemente alguém pode interpretar ou pensar que falar em consciência crística seria um mero jargão, ou quem sabe uma mera fraseologia bonita para chamar a atenção de alguns, mas o fato é que quando se fala em consciência crística, fala do gerar de Cristo dentro do homem. E gerar Cristo não é uma mera questão de uma religião, de fazer parte desta ou daquela religião, desta ou daquela denominação. É uma questão do coração, é uma questão do agir de Deus dentro do homem, produzindo profundas mudanças, e mudanças tais que nós sejamos cada vez mais transformados noutro, sermos outra pessoa. É o que a Escritura abundantemente fala no Novo Testamento acerca de novo nascimento. Então eu tenho a plena certeza e convicção de que eu careço, de que o Senhor gere em mim uma nova consciência. E Ele já está gerando. Eu já posso perceber que há muita coisa que dentro de mim já foi destruído ao longo da minha experiência humana, da minha experiência com Deus, e que algo de Deus está sendo forjado. E você também pode constatar isso na sua experiência. Deus está agindo na sua vida, está agindo no seu coração, está nos dando um novo conceito, uma nova maneira de ver o mundo, de perceber o mundo, de perceber a Deus, de perceber a verdade e, consequentemente, um novo modo de agir no mundo. E o Senhor está fazendo isso e Ele continuará a fazer até o dia da sua vinda, até o dia da nossa morte, se o Senhor não vier antes, né? De todo modo, ao falarmos de consciência crística, nós temos que falar sobre uma variedade enorme de temas, sobretudo porque muito do que nós aprendemos sobre tantas coisas, nós aprendemos com muito equívoco. A religião humana, meramente humana, forjada por homens, ela geralmente cria muitos dogmas, muitos conceitos, que uma vez acolhidos no coração, não sendo a verdade, se torna um obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Então é preciso que, ao falarmos de consciência crística, nós tratemos de uma variedade de temas, como que um simpósio, fazendo uma revisão de temas importantes, para que, uma vez corrigidos no entendimento tais ou quais conceitos, nós possamos olhar na direção correta. E hoje, então, eu quero falar um pouco acerca de Jesus Cristo, né? Quero apresentar aos irmãos a pessoa maravilhosa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja este o nome talvez mais pregado, mais ensinado no cristianismo e na história do cristianismo, a despeito de tantos equívocos que possa haver, mas o fato é que esse tema nunca se esgota. Esse tema, ele nunca é pouco que se trate dele, uma vez que é um tema extremamente importante. Precisamos nós conhecer a Cristo, conhecê-lo não somente quanto à compreensão da pessoa e obra do Senhor, mas conhecê-lo dentro de nós. À medida que nós vamos conhecendo o nosso Senhor, nós também vamos crendo nele. Crer é acolher, crer é receber. Quem crer em Cristo, então recebe para dentro de si as suas virtudes, o seu falar, o seu pensar, o seu espírito. Na medida que então nós vamos conhecendo, nós vamos crendo e passamos a amá-lo mais e mais, como diz Pedro na sua epístola, né? Aqueles que não vendo a Cristo, porém o amam. Essas pessoas são certamente as pessoas que estão sendo trabalhadas pelo propósito de Deus. Vamos abrir a Escritura inicialmente na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Quero ler aqui inicialmente os 3 primeiros versículos, conforme a leitura inicial feita nesta reunião,
Eu creio que você já deve ter encontrado na sua Bíblia, né? Leia comigo o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler todo mundo juntos, numa só voz, em uníssono. Todos em coro, uma só voz. Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga amém. Queridos, um dos temas recorrentes na Escritura é o fato de que o Filho de Deus, quanto ao propósito divino, quanto à sua obra, ele é o eleito do Pai. Ou seja, quando nós olhamos a Escritura na perspectiva daquilo que Deus começou a fazer, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele finalmente fará, ou seja, quando nós olhamos a Escritura a partir do supremo propósito de Deus, levando em conta que Deus tem um propósito, que Deus, Ele não simplesmente foi criando as coisas sem nenhuma razão de ser. Tudo que Deus criou tem uma razão, e toda a criação no conjunto, ela tem um propósito eterno. Então, quando nós olhamos a Escritura desse ponto de vista, lendo de Gênesis a Apocalipse, buscando compreender a obra de Deus, nós vamos encontrar que tudo começou no coração de Deus, com a sua vontade. Ou seja, Deus, Ele tem uma vontade no seu coração. É o que nós encontramos claramente em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, quando Paulo diz que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade. Então, o crente, o leitor da Bíblia, o homem que seja que busca Deus, precisa partir desse pressuposto, partir dessa ideia central de que Deus é um Deus de propósito. Deus, Ele tem um propósito geral, um propósito universal a alcançar, a cumprir, e cada um de nós, enquanto uma criatura, enquanto um filho, nós estamos dentro desse propósito divino. Então, quando nós entendemos que Deus tem um propósito, e nós nos colocamos, portanto, de acordo com esse propósito divino, a nossa vida, ela tende a ser uma vida sadia, uma vida equilibrada. Os homens sofrem muito, muitas dores, muitas angústias, muitas tribulações, e a razão de tantos problemas, tantas dores que o homem enfrenta, é o fato de a sua vida, desde o princípio, não estar alinhada aos propósitos divinos, não está alinhada à vontade divina. E quando se fala da vontade divina, nós vamos perceber que tudo que Deus fez, segundo a sua vontade, visava a glorificação do seu Filho, o Logos, o Eterno, né? Como nós chamamos e conhecemos, a glorificação de Jesus Cristo. Ou seja, o Filho enquanto o amado do Pai. Se nós observarmos na ocasião do batismo, quando Cristo sai das águas do batismo, o Pai dos céus declarou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. De modo que na economia de Deus, ou seja, na obra de Deus, no projeto de Deus, o seu Filho, ele tem a proeminência, ele está acima de todas as coisas. E o texto de Hebreus declara claramente isso, quando diz que ele, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, que fala da posição que o Filho de Deus, em razão da obra que ele realizou, a posição que ele alcançou, que ele adquiriu. De modo que em Atos capítulo 4, Pedro vai declarar claramente que não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Tão alto e sublime é este nome, o nome de Jesus Cristo. Como Paulo vai dizer também em Efésios capítulo 1, que Cristo, ele não somente ascendeu
acima de todo principado e potestades e poderes e domínio, mas que recebeu o nome que está acima de todo nome. Em Filipenses diz que por fim todo joelho se dobrará diante do nome de Cristo e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o próprio Jesus, falando sobre isso, ele diz que quando ele fosse levantado, isso era uma referência à crucificação, quando ele fosse exposto ali na cruz para todo o universo, para todos os homens, ali ele diz: eu atrairei todos a mim. Mostra claramente que todos os olhares e todos os corações por fim estariam voltados para a cruz, voltados para o Cristo de Deus na cruz, que é onde está ali o coração do Pai. Ou seja, o Filho é o amado do Pai, porque o Filho cumpriu plenamente a obra de redenção, manifestando o Pai em amor, em graça e em misericórdia. Então não se é possível ler o Novo Testamento sem você perceber a grandeza de Jesus Cristo. Jesus, ele ascendeu aos mais altos céus, como diz no livro de Hebreus. Ele foi exaltado, ele foi glorificado, constituído o Senhor e Cristo. Ou seja, não há nenhuma figura e nenhum nome na história do universo. Quando eu falo história, porque eu estou falando de Cristo, na história de Deus com a sua criação, não há nenhum nome e nenhuma figura, nenhum ícone que seja tão sublime ou maior, ou que fosse da mesma dimensão que o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode perguntar: pastor, mas todos nós sabemos disso, todos nós reconhecemos a grandeza de Cristo, todos nós sabemos da beleza de Cristo. Mas o fato é que quando o escritor aos Hebreus escreveu esta epístola, ele a escreveu situando-a no meio de um problema. Ou seja, a epístola aos Hebreus, quando escrita, ela foi escrita por causa de uma profunda necessidade. E eu lendo essa semana esta epístola, foi a epístola que eu escolhi para ler durante a semana. Toda semana eu escolho um livro da Escritura para estar lendo e fazendo a meditação do texto bíblico. E eu lendo, eu percebi o quanto que esta epístola ela é atual. Ou seja, embora tenha sido escrita há 2000 anos, ela é como se tivesse sido escrita hoje, para os nossos dias, para os cristãos do tempo presente. Ainda que talvez os problemas que nós enfrentamos não sejam exatamente os mesmos que os do passado viveram. Ou seja, lá no princípio eles tinham um problema que deu origem a esta epístola. E hoje nós temos outros tipos de problemas. Entretanto, sejam os problemas do primeiro século, da era cristã, ou sejam os problemas da nossa era, do nosso tempo, século 21, o fato é que os nossos problemas ou os deles, eles vão de encontro ao que o apóstolo Paulo coloca de comum, que é a pessoa de Jesus Cristo. Imagine vocês que quando Cristo veio, se fez carne, se fez homem, andou entre os homens, pregou a palavra, curou muitas pessoas, pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus, e ele então foi crucificado, ele foi morto, ele ressuscitou, e então logo uma primeira igreja foi gerada. Ou seja, a igreja é gerada quando essa mensagem acerca deste Cristo, do Cristo de Deus, conforme consta nos evangelhos, quando essa pessoa, o nome de Cristo é pregado, quanto à sua pessoa, à sua obra, suas realizações, e então as pessoas creem neste nome, ali no coração de quem crê é gerado uma verdade. A verdade é gerada e aquela pessoa se torna então uma discípula de Jesus Cristo. E esse grupo de pessoas, portanto, que creem no evangelho, elas são chamadas de igreja. A palavra igreja, no grego eclésia, significa uma comunidade de chamados, uma reunião de pessoas que foram chamadas, pessoas que têm uma mesma fé, pessoas que creem no mesmo evangelho, no mesmo e único evangelho, pessoas que agora têm comunhão na pessoa de Jesus Cristo
e na sua obra. Então logo o evangelho começou a ser propagado, e mais uma igreja foi gerada, e outras igrejas foram sendo geradas, e muitos hebreus, no caso mais conhecido como os judeus, né? Muitos hebreus creram no evangelho. Judeus que outrora faziam parte do judaísmo, e crendo eles no evangelho, se tornaram agora igreja, discípulos de Jesus Cristo. E quando então eles criam no Cristo, esses que saíam do judaísmo, ocorria uma ruptura muito grande na fé que eles possuíam. Que ruptura era essa? É porque ao se pregar o evangelho, ao se anunciar Jesus Cristo, era pregado, como deve ser inclusive, de que Jesus, o Cristo encarnado de Deus, ele é o cumprimento de toda a escritura veterotestamentária, ou a escritura do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Como Jesus, numa certa ocasião, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz assim: olha, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas eu vim cumprir. Então, certamente, quando Cristo pregava o evangelho, anunciava o reino, muitos judeus pensaram: olha, ele está pregando outra doutrina. Me parece que ele tem a intenção de anular e de abolir a lei e os profetas. Jesus disse: não pensem isso. Eu não vim aqui para instaurar uma nova religião. Eu não vim para instaurar algo necessariamente novo. Pelo contrário, eu vim para trazer o cumprimento de tudo que a lei e os profetas falaram a meu respeito. A expressão lei e profetas não deve ser entendida como um conjunto qualquer de leis, mas lei e profetas quer dizer os livros de Moisés, que é o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é chamado de a lei. E os profetas, então a Bíblia hebraica é composta de leis, salmos e profetas, e a divisão da Bíblia hebraica. Então Cristo diz: olha, eu não vim abolir. Então, num primeiro sentido, o Cristo de Deus encarnado, ele é a continuidade do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento profetizou que ele viria, e agora ele vem trazendo o cumprimento de todas essas coisas, de tudo aquilo que foi dito. Ele é o cumprimento da lei, e ele é o cumprimento dos profetas. Cuidado para não pensarem, como muitos leem este texto de Mateus 5,17 equivocadamente, de falarem assim: não, quando diz que ele não veio destruir, ele veio cumprir, eles dizem assim: está vendo? Jesus veio para obedecer a lei. Ora, certamente Jesus, ele era um homem obediente a toda a justiça de Deus. Mas o fato é que o texto não está dizendo isso. A palavra cumprir, no grego, né, que é plerou, né, que é a raiz da palavra pleroma, significa tornar cheio, tornar abundante, significa glorificar, levar a cabo. Então quando ele diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir, ou seja, eu vim fazer com que tudo o que foi dito aconteça em realidade, para que os homens agora não ficam mais envolvidos com sombras, com figuras, não é? Com estereótipos, com coisas, mas que tudo aquilo que está dito numa forma figurada, o que está dito numa forma simbólica, o que está dito numa forma mítica, o que está dito de forma profética, ganhe em mim e na minha obra a concretização. Nesse sentido de continuidade, Cristo é a substância, Cristo é a realidade da lei e dos profetas. Entretanto, ao se ler o livro de Hebreus, se percebe um outro detalhe, que não somente há uma continuidade, mas havendo continuidade, paradoxalmente, há certamente uma ruptura. Como assim se há uma ruptura? Imagine você que ao longo de todo o Antigo Testamento foi anunciado que o Messias viria, era uma promessa. Mas enquanto esse Messias vindouro não chegasse enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não chegasse enquanto o sacrifício substitutivo do homem, enquanto o Cristo de Deus não chegasse enquanto o Salvador que haveria de morrer pelos pecados da humanidade, os homens de então
Antigo Testamento, deveriam oferecer sacrifícios sobre o altar no templo de Jerusalém. Então, cada vez que levava-se um animalzinho que ali era sacrificado, eles deveriam ver naquele simbolismo a esperança de que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus haveria de vir. Vindo o Cristo de Deus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento deve-se entender que há aqui uma ruptura, ou seja, nós não mais precisamos de dar continuidade aos ritos cerimoniais da lei de Moisés, porque agora o Cordeiro de Deus em realidade chegou. Como Paulo vai dizer aos Coríntios, Cristo é o nosso Cordeiro pascal, ele foi imolado por nós. Então, nesse sentido, os sacrifícios cessam de serem oferecidos a Deus. Então, se Cristo é continuidade porque ele é o cumprimento, então há uma ruptura, porque havendo o cumprimento, aquelas coisas deixam de existir. A sombra desaparece para que a realidade seja recebida e percebida e experimentada pelos homens. Assim nós sabemos acerca do sábado, do sétimo dia, que também era uma figura do Cristo de Deus. Já está claramente dito em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, quando Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue. Olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebidas, por causa de lua novas, por causa de festas ou das festas dos judeus, ou por causa dos sábados. Veja que ele coloca em termos comida e bebida, era algo que acontecia diariamente, o sábado semanalmente, lua nova mensalmente, e as festas anualmente, dia, semana, mês e ano, porque tudo isso tem sido sombra daquele que haveria de vir. Porém, a realidade é Cristo. Cristo, portanto, é esta realidade. Ele é a concretização de tudo que foi dito, de tudo que foi ensinado pela lei de Moisés, seja ela em qualquer âmbito que você colocar, no que dizem de lei cerimonial, no que dizem de a suposta lei moral, ou de lei civil, ou de qualquer lei que seja, Cristo, ele agora aparece como sendo o falar de Deus ao homem em realidade. Imagine agora que esses hebreus, ao se converterem a Cristo, eles entendiam Cristo enquanto continuidade, porém sofriam uma ruptura na tradição que eles tinham. Eles não mais iam ao templo, porque o templo perdera todo o sentido e todo o significado, porque eles sabem agora, por meio do Evangelho, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então eles não vão mais ao templo, porque eles sabem que agora o templo é apenas uma casa, que não tem nada demais ali, senão pedras que foram edificadas. Eles não vão ao templo levar o sacrifício, porque eles sabem que os sacrifícios acabaram, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Eles também não vão mais aos sacerdotes enquanto mediadores, porque eles sabem que Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Então eles sofriam uma ruptura na tradição, uma ruptura nos costumes, e então eram totalmente tomados pela mensagem do Evangelho, na sua plenitude e, sobretudo, na sua espiritualidade. Como Jesus disse, vem a hora e já chegou. Ou seja, vem a hora, ou seja, anunciava-se um momento, aguardava-se por um tempo, e essa hora, esse tempo já chegou. Quando ele chega, esse tempo chega, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é o lugar, no espírito humano, dentro do homem, porque Deus habita o homem, Deus não habita casas feitas por mãos humanas. Toda adoração se dá no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, dentro do teu ser. E quando diz em verdade, quer dizer não mais por meio de coisas. Eu não tenho que levar um animal para oferecer a Deus. Eu não tenho que levar um bolo de farinha para oferecer a Deus. Eu não preciso de um dia da semana para oferecer a Deus. Agora, esse Cristo de Deus, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 3, ele é tudo
em todos. Cristo é tudo em todos. Então, nesse sentido, toda a Escritura, seja quando anunciava o Cristo vindouro, ou quando anunciou que o Cristo já veio, ela é totalmente cristocêntrica. Toda a Escritura visa tão somente falar acerca do Filho. O problema é que os judeus, os hebreus, depois de um certo tempo, eles tinham uma esperança muito grande, né? A esperança dos primeiros cristãos era de que Jesus logo voltaria imediatamente. Tanto é que todos os textos que você lê falando sobre a vinda de Cristo, você vai encontrar brevemente, que Cristo voltaria naqueles tempos. Paulo mesmo diz: e nós os que estivermos vivos por ocasião da parousia, ou seja, tinha essa expectativa. E logo então eles estavam ali na expectativa, alegres, triunfantes de que o Senhor voltaria. O problema é o tempo. O problema é que depois de 1 ano, depois de 3 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, sabe que o tempo ele põe à prova todas as coisas, né? Inclusive a nossa fé. Então, quando os cristãos começaram a perceber que Jesus não dava nenhum sinal de que estava voltando, nenhum sinal da manifestação do seu reino, e eles sofrendo perseguições por causa dos hebreus não convertidos a Cristo, como diz no Apocalipse capítulo 2, a sinagoga de Satanás, no sentido de falar de judeus que estavam possuídos de um espírito diabólico. Não é do diabo no coro deles, não. Espírito diabólico é um coração totalmente acusador, contrário, inimigo, que perseguia os novos cristãos. Então eles sofrendo muito ali, os hebreus convertidos sofrendo essa perseguição por parte dos hebreus, perdendo muitos entes queridos, e Cristo não voltava, e eles perdendo os seus bens, inclusive. Não poucos desses cristãos convertidos, foram tentados e seduzidos, de certo modo, a voltarem ao velho sistema judaizante, ao templo. Eles tinham Cristo e queriam Cristo, eles não deixaram de crer em Jesus, mas eles começavam a pensar assim: talvez não haja nenhum problema, temos Cristo, podemos ter o templo, temos Cristo, podemos ter os sacrifícios, temos Cristo, podemos ter os sacerdotes. Ou seja, isso é uma coisa tão irrelevante, insignificante, e quem sabe até retornando para o judaísmo, para o templo, quem sabe nós não ganhamos assim o favor dos hebreus, né? E nós amenizemos o nosso sofrimento. Nos dias de hoje não é diferente. Hoje em dia existe uma religião que está estabelecida por nome de cristianismo, seja na via católica, na via protestante ou evangélica. O fato é que o cristianismo tem muito do judaísmo, não é pouco, tem muito. A própria estrutura, como eles se organizam, é judaizante. Imagine você que se entende convencionalmente que os templos, as capelas, como eles chamam, as igrejas construídas de madeira ou de tijolo, eles dizem ser a casa de Deus. Não é isso um resquício ou não? Lá do Antigo Testamento. Chamam ou não chamam o local de casa de Deus? Pastor, mas isso não é a casa de Deus? Não, isso aqui é um galpão. Está muito claro que é um galpão. E a casa de Deus somos nós, não este lugar. A própria maneira como eles se organizam quanto às autoridades eclesiásticas, como os padres ou os pastores, eles são chamados de sacerdotes, em detrimento a todo o corpo de Cristo, que a Bíblia diz que todos nós somos um reino de sacerdotes. Então você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. O padre, o pastor ou quem quer que seja, sendo um verdadeiro servo de Deus, certamente também é um sacerdote como qualquer outro, mas eles se organizam na mesma estrutura hierárquica do judaísmo. Sem contar que também muitos elementos judaizantes têm entrado no meio do povo de Deus, Hoje em dia você vê muito a se falar sobre o dia do sábado como exigência de guarda, de mandamento, como também o uso de candelabros, bandeira de Israel, quipar, que mais que eles fazem? Visita a Israel, a terra sagrada,
e muitos elementos como óleo para ungir, pão asmos, chofar para atrair a Shekinah, a glória de Deus. Ou seja, existe um tanto de elementos judaizantes tomando de conta e ganhando a atenção e a centralidade nos cultos dito cristãos, onde deveria ter o nome de Cristo sendo proclamado, exaltado, sendo bendito pelo louvor da igreja. O Cristo de Deus tem disputado um lugarzinho no meio de uma parafernália de coisas incontáveis, sem contar de um tanto de outras coisas que, não sendo do judaísmo, é do paganismo, da feitiçaria no meio do povo de Deus. Ocorre então que um dia, assim como os hebreus, estando no judaísmo, ouviram falar de Cristo, creram no evangelho e foram tentados a retornar ao judaísmo, muitos nos dias de hoje, cristãos, ouvindo o puro evangelho de Cristo, aceitam, recebem esse evangelho de Cristo na sua pureza, na sua integridade, mas tomados inicialmente de uma alegria, porque é muito bonito, é muito bela a palavra pura do evangelho, é muito atrativa, mas logo vem o tempo, e aí as pessoas me parecem entrar num cansaço, e parece que aquela palavra não lhe brilha mais nos olhos, e então logo algumas pessoas estão olhando lá de onde vieram, com um desejo profundo de retornarem para o sistema religioso chamado cristianismo. E, portanto, vez ou outra é preciso que nós paremos e reflitamos acerca dessa pessoa bendita que é o nosso Senhor, quem sabe para dar um lustre neste nome, um lustre nessa pessoa, não que Cristo precise disso, mas lustrar aos nossos olhos, torná-lo evidente aos nossos olhos, para que nós possamos revigorar as nossas forças e revigorar a nossa fé e trazer Cristo de volta para o centro da nossa vida, da nossa experiência, da nossa fé, tê-lo como nosso único e absoluto alvo. Lindas são as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele dizendo acerca mesmo lá do seu povo, dos judeus, no judaísmo, ele fala assim: olha, eu era uma pessoa extraordinária dentro do judaísmo. Eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu. Eu era um observador exigente da lei, de modo a ser irrepreensível quanto à lei. A questão é que quando eu me encontrei com Cristo, diz o apóstolo, quando eu o encontrei no caminho de Damasco, quando a luz brilhou, quando meus olhos foram abertos e eu pude ver quem é Jesus, eu não pude carregar comigo nada do judaísmo. Pelo contrário, tudo eu deixei, tudo eu abandonei e ainda considerei como algo totalmente sem valor por causa da sublimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguém poderá perguntar, como no passado me perguntaram, mas vem cá, mas é só Jesus? Olha a pergunta. Mas não tem mais nada, só Jesus? Mas você acha pouco? Você acha que Jesus é pouco? Jesus é tudo, é maravilhoso. E nós precisamos amá-lo profundamente, para que amando-o, nós possamos nos permanecer firmes nessa fé e nessa esperança, sem nunca vacilar. Então o escritor aos Hebreus, quando escreveu essa carta, ele tinha esse interesse, apresentar esse Cristo aos olhos dos hebreus, que estavam sendo tentados a retornar para o judaísmo. E eu não tenho como ler todos os capítulos, eu quero falar do capítulo 1 ao capítulo 6 dessa epístola, mas eu vou mencionar apenas como tópicos, rapidamente, para os irmãos terem uma ideia. No capítulo 1, ele diz assim, ele começa dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele quer dizer, olha, Deus ele vem falando. Deus falou lá no princípio aos pais, ele falou por meio dos profetas, de diversas maneiras. Esse falar de Deus é um falar progressivo, como tudo na vida é progressivo. Nada na vida nos chega pronto. Por exemplo, o homem nasce, vamos falar de humanidade, né?
uma perspectiva longitudinal. A humanidade nasceu pronta? O homem do século 21, este homem culto, este homem das letras, este homem de amplo saber filosófico, de amplo saber científico, este homem que tem uma clareza, um entendimento acerca de uma boa dieta, de higiene, de saúde, saúde bucal, saúde do corpo. Esse homem de hoje, ele nasceu assim? Quando você olha para o homem na história, você não vai ver, se você for voltando na história, esse homem não vai ficando cada vez mais rudimentar ou não vai? Rudimentar, até você se encontrar com o homem das cavernas, que morava numa toca, morava num buraco, não fazia barba, não tinha ainda gilete, não tinha barbeiro, não tinha lâmina, as mulheres não depilavam as suas pernas, tudo cabeluda, não depilavam as axilas. É verdade, é você imaginar como eram os homens, não escovavam os dentes como nós o fazemos, não tinham dentistas, não tinham as leis de proteção à criança, ao adolescente, portanto a violência era muito grande, ao idoso, não havia os direitos conquistados, a prática da justiça. Então, se você for voltando no tempo, você vai ver que o homem, ele vai evoluindo no seu entendimento, e quanto mais ele avança, mais perfeito ele fica. E o homem atual não está em estado de perfeição, ele ainda está caminhando para algo que ele ainda deve ser. E que o homem será então? Será a imagem e semelhança de Deus no aspecto prático do ser ou da experiência. Como diz Paulo, chegaremos à estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, à perfeita varonilidade. Então estamos caminhando nessa direção. Então tudo é o quê? Progressivo. Transferindo isso para a sua experiência individual, como é que você nasceu? Nasceu assim? Já pronto? Não, nasceu um bebezinho, tinha olhos, mas não enxergava direito. Via tudo embaçado, não via os traços, não definia as cores com precisão. O seu paladar não era preciso, seu tato não era preciso, sua audição não era precisa, nem em caminhar você caminhava, fazia as suas necessidades na fraldinha, não é assim? Não falava palavra corretamente, não tinha ainda a linguagem desenvolvida, mas você foi crescendo, evoluindo, tudo até você chegar a essa criatura que você é. Olha quem você é, que maravilha, Que maravilha, Já fala, já se cuida, já trabalha, já pode ter a sua própria vida, independentemente de cuidados de terceiros. Enfim, tudo é progressivo, tudo na criação, tudo que Deus fez segue esse padrão. E, portanto, a revelação divina não é diferente. Deus falou outrora aos pais. E esse falar era um falar rudimentar, elementar. Os antigos não tinham muita clareza do que era de fato a vontade de Deus. Porém, Deus primeiramente deu a criação, para os homens olharem e reconhecerem nela os atributos da divindade, a própria divindade, o poder de Deus, e poder adorá-lo a partir daquele conhecimento básico. Depois Deus deu a lei de Moisés, que era um pouco mais clara, específica, a lei positivada, mas depois vieram os profetas para explicar e aplicar a lei, e falar que havia muita coisa na lei que não deveria ser entendido daquela forma. Leia depois os profetas e vocês verão que os judeus faziam um jejum de fome. Isaías diz, não é esse o jejum que eu vos pedi, o jejum que eu quero, é o profeta explicando a lei, é que vocês repartam o pão com um faminto. Ele vem corrigindo, vem explicando, Aí eles ofereciam o animal a Deus, matavam o sangue, espirrava e metia a faca, esquartejava o bicho. E aí vem o profeta Isaías e fala assim, não, quando eu vejo vocês fazendo isso aí, para mim vocês cometem homicídio. É como quem comete homicídio. Eu não pedi sangue, eu não bebo sangue, eu não como carne. Deus dizendo, por meio de Davi, no Salmo 50, o que eu pedi foi um espírito quebrantado, a que vocês vissem nessas coisas a sinalização da minha graça, da minha bondade, da minha misericórdia, do sacrifício substitutivo. Então os profetas já é um avanço no falar divino, explicando muitas coisas que os judeus não entendiam e não entenderam. E aí o escritor aos Hebreus diz que depois de Deus ter falado muitas vezes, de várias maneiras,
nessa relação da revelação progressiva nestes últimos dias. Quando falo últimos dias, quer dizer, é o final. Já chegamos na linha final do falar de Deus. Não haverá mais outros períodos, como se Deus tivesse dito por meio da criação, por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio de Cristo, e vai vir mais alguém para falar alguma coisa que nós não sabemos? Não, nestes últimos dias, implica que nós estamos no final da linha. Deus nos falou por meio do seu Filho. Nesse sentido, o Filho de Deus é o falar claro, substancial e absoluto e final do Pai. Depois do Filho, ninguém fala mais nada. Por isso que é dito que ele é a expressão exata do Pai. Exata. A criação é maravilhosa, mas não é a expressão exata. Moisés foi uma bênção, mas não é a expressão exata. Os profetas, que maravilha, mas não eram a expressão exata. O Filho é a palavra de Deus encarnada, andando entre os homens, tocando os homens, ensinando os homens, mostrando aos homens quem é o Pai, qual é a vontade do Pai. Todos os olhos precisam se voltar para o Filho, todos os ouvidos têm que se voltar para ouvir o Filho, porque ele é o falar final do Pai. É o falar máximo de Deus. Ele corporifica o coração do Pai, a vontade do Pai, a palavra do Pai, o desejo do Pai está todo no seu Filho. Por isso que no capítulo 1 de Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é maior do que os anjos. Eu não tenho como ler o capítulo todo, mas vocês podem anotar em casa, se fazem a leitura. Como ele dissesse assim, olha, se na sua religião, seja judaica ou seja cristã, vocês têm os anjos como elementos de fé. Não tem os anjos ou não tem os anjos? Anjo é coisa boa ou coisa ruim? Depende, né? Tem o caído e tem o que não é caído, né? Anjo caído e anjo não caído. Mas o não caído é coisa boa? É coisa ruim? Não, é bom. Os anjos, é de Deus, é bom. Agora, porque há anjos, faremos dos anjos agora o objeto da nossa adoração? Faremos dos anjos o objeto da nossa oração? Faremos dos anjos agora o centro da nossa reunião, da nossa devoção, da nossa oração, da nossa busca? Não. Que maravilha, os anjos são uma bênção. Os anjos, versículo 13 do capítulo 1, são ministros, versículo 14, eles são ministros, eles são os servos da igreja. Eles não têm lugar de adoração, de louvor, nem de veneração, absolutamente são servos. Você é servo, os anjos são servos, somos todos servos de Deus. E Jesus, portanto, está acima dos anjos. Pastor, é Miguel, acima de Miguel, acima também de todo nome que se possa referir, de todo nome, é um nome bendito, é um nome glorioso, que deve estar no nosso coração e nos nossos lábios, e ser o centro da nossa vida, da nossa reunião, da nossa fé. O capítulo 3, leio em casa também, vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. Veja a estrutura do pensamento dos hebreus. Por que vocês querem tanto apego com os anjos? Vai se reunir, fica invocando os anjos. Aí quando alguém vê um suposto anjo, fica todo mundo envolvido, o culto todo atrás desse anjo. Pega, não pega, cadê? Para onde ele foi? Aparece aqui, desaparece, aparece do outro lado, atrás de anjo. Não, é Jesus, irmãos. Jesus é maior do que os anjos. Mas Moisés é uma bênção. Moisés, como diz o capítulo 3, ele foi um servo de Deus. Enquanto servo, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ou seja, naquilo que ele podia entender e perceber de Deus, porque ele era um ser do seu tempo, ele foi fiel. Mas foi um servo, tão somente um servo, como você também é um servo. E Cristo, portanto, é maior do que Moisés. Nós não devemos fazer de Moisés o nosso guia. Moisés não é a palavra de Deus. Moisés, ele escreveu o registro histórico. Ele escreveu as leis que Deus pediu que escrevesse para aquele tempo.
Moisés foi uma grande bênção, mas Moisés, ele está aquém do Filho, e muito aquém, porque não há nenhum nome que se compare ao nome de Jesus Cristo. Basta você se lembrar daquela passagem, quando estava Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus, lá no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, quando então apareceram Moisés e Elias ao lado de Cristo. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. E aí Pedro se empolgou, Tiago se empolgou, João, porque não tem coisa melhor do que você ter Jesus, e você ter Moisés, e você ter Elias. Ter tudo, puxa, uma Bíblia completa. Jesus é o Novo Testamento, Moisés e Elias, que é a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Nós queremos tudo, nós queremos santificar, né? Nós queremos tornar tudo coisas sagradas, objeto de culto, de adoração. Aí Pedro, quando viu aquela cena, falou: ah, Senhor, bom é estarmos aqui, não tem coisa melhor. Faremos 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, ficar no centro, que Ele é o centro de tudo, mas não abrimos mão da lei dos profetas. Outra para Moisés, pode ser até menor, mas tem que ter uma para Moisés, e outra tenda para Elias. Não desçamos mais desse monte, fiquemos aqui mesmo, Senhor. E o texto bíblico diz: falava Pedro ainda, falava Pedro ainda, falava Pedro ainda, quando a voz do céu o interrompe, como que diz: cala a boca, Pedro, você não sabe o que fala, fala bobagem. Mas que bobagem? Uma tenda para Moisés e Elias, ou para Jesus? Isso é bobagem? Falava ele ainda, quando o pai disse: cala, Pedro, cala-te. Este, não são estes, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvir. A quem você tem que ouvir? A quem você tem que ouvir? Estão com medo de Moisés pegar vocês lá fora na saída? Se eu falar, Moisés me pega na saída, ou então vai que Elias também. Não. A quem devemos ouvir? Devemos ouvir o Filho, porque ele é o falar final. Jesus é maior do que Moisés, ele é excelentemente maior do que Moisés. O capítulo 4 e o capítulo 5 vai dizer que Jesus é maior do que Arão. Arão, que era o chefe do sacerdócio levítico. Ou seja, todos os eventos, as festas, todo culto, toda adoração passava por Arão. Arão, o primeiro sumo sacerdote estabelecido. Todos os demais sumos sacerdotes que deveriam sair da casa de Arão. Arão era o cabeça de um sacerdócio que apontava para Cristo. E o quanto esse sacerdócio era desejado, era crido, era louvado pelos hebreus. Aí vem o escritor falando: não, mas Jesus é maior do que Arão, porque Arão e quantos outros sacerdotes que viessem eram homens sujeitos a fraquezas, eram homens falhos, que antes de entrarem no santuário tinham que oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados, porque eram pecadores. Agora veio Cristo, feito mais alto que os céus, sumo sacerdote da nossa confissão, sem pecado algum, se fez propiciação pelos nossos pecados. Não uma oferta transitória, não uma oferta simbólica, não mais uma oferta perfeita, porque a sua morte, diferentemente das dos outros que lhe representavam, apontavam, é aquela que tira o pecado do mundo. Quando se oferecia aqueles animaizinhos, aquele sangue de animais não podia perdoar pecados, não podia remover os pecados, tão somente podia cobrir os pecados. Cobrir no sentido de tudo bem, você ofereceu, mas os pecados continuarão aí guardadinhos, até que o verdadeiro Cordeiro de Deus venha realizar a oferta perfeita. Cristo, o sumo sacerdote mais alto que Arão, a oferta perfeita,
cujo ministério e aliança são superiores ao ministério e aliança do Antigo Testamento. Então veja como que o escritor aos Hebreus eleva esse Cristo acima de tudo e demonstra o sacerdócio de Cristo não é da ordem de Arão. E o que quer dizer isso? É que o sacerdócio de Arão, araônico, era limitado no tempo e no espaço. Porque é assim que os homens são, é assim que os homens pensam, é assim que os homens entendem. Cada religião se limita no seu tempo e no seu espaço. Já ouviram dizer, por exemplo, que quem não for evangélico não vai para o céu? Quem já ouviu dizer isso? Direto, né? E se brincar que tem muita gente agora aqui que acredita nisso e discorda de mim. Não tem problema. Mas o cristianismo, ele acabou se fechando dentro de uma redoma de dogmas. Ele disse, se você não vier para cá, não tem jeito. Porque assim pregava o judaísmo. Ou seja, se você não passar pelo sacerdócio de Arão para poder oferecer sacrifício, você não tem jeito. Os gentios não podiam, não tinham acesso a eles. Foi aí então que o escritor aos Hebreus vai dizer, não, mas o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que significa isso? Ora, significa que o próprio Arão, que era filho de Levi, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, esses próprios aí, que são os detentores do templo e da aliança antiga, eles próprios foram os que foram abençoados por Melquisedeque. Melquisedeque é maior do que o judaísmo. Melquisedeque, ele é o sacerdote que cumpre a vontade de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. É um ministério infinitamente maior. Então, o escritor foi demonstrando essa grandeza. Cristo maior que os anjos, capítulo 2. Capítulo 1. Capítulo 2, eu saltei. Cristo maior do que Adão. Capítulo 3, maior do que Moisés. Capítulo 4 e 5, maior do que Arão. E chegando então no finalzinho do capítulo 5, versículo 11, depois de apresentar Cristo, maior do que tudo, maior do que todos, ele diz a esse respeito, a respeito da grandiosidade do Filho, acerca do Filho exaltado acima de todas as coisas, acerca do Filho enquanto a palavra final e máxima de Deus ao homem, a esse respeito, a respeito de Cristo enquanto maior que os anjos. A esse respeito é Cristo maior do que Adão, no capítulo 2. A esse respeito é Cristo maior do que Moisés, capítulo 3. A esse respeito é acerca de Cristo que é maior do que Arão, que tem um sacerdócio maior do que o de Arão. A esse respeito, acerca do Cristo exaltado, temos muitas coisas que dizer. Que maravilha, não? Temos muito o que dizer. E ele diz, e difíceis de explicar. Pastor, eu sempre suspeitei que são coisas difíceis mesmo. Inclusive você prega, eu quase não entendo nada. É muito difícil. Bem, aqui, quem não entender aqui, não entende mais em lugar nenhum do mundo. Porque afinal, aqui a linguagem é clara, né? Talvez você não esteja acostumado com pregações de 1 hora, está com uma pregação de 15 minutos, que também não fala nada com nada, né? É só o anjo voando, pega a chave e roda para cá, fala 10, 15 palavras que ninguém entende, acabou a pregação. Aí, de fato, você, quando ouve um discurso estruturado, você fica meio perdido pela falta de costume. Mas se você se assentar, centrar o seu coração, você vai entender direitinho. Mas aqui, quando diz coisas difíceis de explicar, não eram coisas difíceis porque as coisas eram em si mesmas complexas. O evangelho não é complexo, o evangelho é simples. O evangelho é Cristo dado aos homens, que ensina a amar, a perdoar, a socorrer, a abraçar, a acolher, não julgar. Mas por que é dito a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar? Ora, são difíceis de explicar quando, versículo 11 no finalzinho, vos tendes tornado tardios em ouvir. Quando a pessoa é tardia em ouvir, não tem o interesse, não tem a busca, não deseja, ela quer outras coisas, o seu foco de interesse são outras coisas. Você veio para cá, está pensando, puxa, por que o Vasco perdeu o campeonato carioca? Você está perguntando, por que o Vasco perdeu?
Puxa vida, 48 do segundo tempo, estava 1-0 para o Vasco. Aí o Flamengo vai lá e faz o empate, misericórdia. Cadê o Roger? Maravilha, Roger. Hã? Não foi o quê? Você vê como é que eu estou por dentro, né? Campeão do segundo turno. E tem quantos turnos? Gente, aí se você está aqui dentro pensando nisso, você fala assim, não entendi nada. E nem vai entender. Também são centenas de pessoas que estão na escola, primeiro ano, segundo ano, quinto ano, oitavo ano, que também não está entendendo nada. E nem vai entender. Não ama o ensino, não ama o professor, não ama os livros, quer entender o quê? O seu foco de interesse não é o estudo. Você quer namorar, passar o tempo, enganar os pais, enganar a si mesmo. O tempo está passando. Se você sai do ensino médio, que é o ensino, né? Que é o terceiro ano, aí a pessoa, como é que chama? Ensino médio, não é que fala, não. Ensino médio que fala? O último antes da faculdade? A pessoa sai, assim, vou fazer um concurso público. Mas eu tenho que fazer um cursinho primeiro para aprender o que eu não aprendi em 11 anos. Vai lá aprender regra de acentuação das palavras. Verdade? Porque não aprendeu. Vai aprender objeto direto, indireto. Vai aprender lógica, equação do segundo grau, fazer radiciação, potenciação, tirar o MMC, regra de 3. Porque não sabe. Por que não sabe? Porque estava lá, mas a cabeça estava na lua, não estava lá. Aqui é a mesma coisa. Aqui para os hebreus, a mesma coisa. Vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha o versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, se formos pensar em decorrência do tempo que passou, já era para vocês ser mestres, Paulo está dizendo. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tendes tornado necessitados de leite e não de alimento sólido. Onde é que está a fragilidade da fé? Na falta de foco, de interesse, de busca. O cristão precisa compreender a sua fé. Você tem que saber por que você é cristão. Se você se encontrar com um budista, vai falar assim, por que você é cristão? Porque Jesus morreu por mim. Eu não perguntei por quem ele morreu. Por que você é um cristão? Qual é o fundamento da sua fé? Eu imagino que crente não pode conversar com ninguém, nem com outro crente. Ele fica perturbado. Ele se agita. Porque ele não tem fundamento, não tem estrutura. Pode ter 200 anos de crente, mas é como que está necessitado de leite. Você vai conversar sobre coisas tão básicas, tão elementares, ele não sabe do que você está dizendo. Infelizmente. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, capítulo 6, por isso o quê, pastor? Por isso, porque você agora compreendeu que Cristo é a realidade de todas as coisas. Diga amém. Jesus é a realidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é tudo, majestoso, exaltado, grande, acima de todo nome, nos mais altos céus, ninguém se iguala a Ele. Por isso, se você sabe que Cristo é maior do que os anjos, se você sabe que Cristo é maior do que Adão, que Cristo é maior do que Moisés, que Cristo é maior do que Arão, que Cristo é maior do que o Antigo Testamento,
que Cristo é maior do que a antiga aliança, se você entendeu que Ele é a substância da verdade revelada e manifestada aos homens, por isso, sabendo disso, pondo de parte, você tem que colocar aonde? Pondo de parte, pondo de lado, está ensinando a gente, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pastor, tem que colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Sim. Então, mas o que são esses princípios elementares da doutrina de Cristo? Tem alguma versão que ao invés de elementares diz rudimentares? Aqui? Rudimentares, rudimentos. Se você pegar a palavra grega que está aí na sua Bíblia, no caso aqui em português, mas se você pegar o grego, rudimento ou elementar quer dizer o balbuciar de uma criança. Então, se Cristo é o falar final de Deus em realidade, imagine que quando se fala dos rudimentos, está falando de um falar como que um balbuciar. Uma criancinha começa a falar. Em quantos meses, mais ou menos, ela começa a falar as primeiras palavras? 8 meses? Menos, mais? 2 meses? De 8 meses a 1 ano, começa a falar as primeiras... E quais são as primeiras palavras que ela fala? A primeira palavra me parece que é papai, né? Vai estar confirmado isso. A segunda é mamãe. Não, é verdade. É verdade. Geralmente eu falo o pai primeiro, não sei qual a razão, qual é a ciência. Mas ele fala assim, papai, mamãe. Além de falar uma palavra que é básica, que é papai, mamãe, é a palavra talvez mais básica que possa haver, porque é quando começa um relacionamento ali com os que estão mais próximos. Então ele não fala papai, mamãe, ele vai falar pá, mãe, papa, mama, por aí, não é? Essas primeiras palavras, os primeiros sons, esse balbuciar de uma criança, é o que Paulo está dizendo aqui, ó, pondo de lado os elementos, os princípios elementares, os princípios rudimentares, os princípios que eram como um balbuciar. Entenderam? Ué, mas princípios rudimentares da doutrina de Cristo? É porque toda a Escritura, ela só fala de Cristo. A lei e os profetas eram um testemunho de Cristo. Lembra de João capítulo 5, versículo 40? Ou 39 e 40, quando Cristo diz: vocês leem as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Elas, as Escrituras hebraicas, Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, são um testemunho dele. Então, desde Gênesis está falando dele. Gênesis fala dele, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, onde você quiser, tudo fala de Cristo, anuncia o Cristo de Deus. Mas o modo como falava de Cristo era um modo rudimentar. Por isso diz, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Tudo que de Cristo foi dito na forma de rudimento, pondo de parte. Abandona, larga, abre mão. Que apego é esse? Vai gostar de judaísmo assim lá longe? Ah, doido, senhor. Misericórdia. O senhor se apega com tanto gosto e fica ali e acha é para pôr de parte. Pondo de lado ou pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar. Deixe-se, permita-se ser levado para o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo é perfeito. Ele é a perfeição, Ele é a substância, Ele é a concretização de tudo o que outrora eram rudimentos. Pondo de parte isso, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo, aí começa uma série de fundamentos, que eram os fundamentos da fé ou da confissão judaica. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas. Ou seja, as obras mortas eram os serviços e adoração
que se prestavam aos ídolos, que são ídolos mortos. Eles deixaram os ídolos mortos, ou os ídolos que nada são, para servirem ao Deus vivo. Então, um dos fundamentos era não lançando de novo o arrependimento de obras mortas. Isso aí passou. Não lançando de novo a base da fé em Deus. Mas fé em Deus tem que lançar. É rudimento? Fé em Deus. Como assim, pastor? Você tem cada ideia. Bem, primeiro que não sou eu. Está aqui. Não lançando de novo. Não fique lançando. E lança de novo. E mais uma vez. Pastor, o que tem a fé em Deus? A questão é aquilo que Cristo diz em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes em Deus. Ele diz assim, vocês não creem em Deus? Sim ou não? Crede também em mim. Ou seja, a partir de Cristo agora, a forma de se crer em Deus é crendo no Filho, porque o Filho é Deus manifestado. Não é mais uma fé assim no astral, no vazio. Agora é uma fé centrada no Deus encarnado que andou e viveu entre os homens. Por isso que o Novo Testamento vai anunciar todo ele que se deve crer em Jesus, crer em Jesus, crer em Jesus, crer em Jesus, todo ele. Passou mais errado crer em Deus? Lógico que não. Se crer em Jesus é crer em Deus. Agora sob a ótica e a perspectiva da encarnação e da manifestação do verbo. Aí continua, o ensino de batismos, plural, as muitas oblações que eles faziam, purificações com águas que os judeus faziam, assim como imposição de mãos para os sacrifícios e também da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Se tivermos que voltar a esse assunto e conversar sobre isso e explicar alguma coisa, nós faremos. Entretanto, nós temos que avançar para o que é perfeito. A igreja é convocada, você é convocado a estar sendo constantemente levado, avançando, conduzido cada vez mais para uma visão clara acerca de quem é Cristo. Aqueles que ainda são servos de Moisés, aqueles que ainda estão apegados a Moisés, aqueles que ainda pregam a justiça de Moisés, aqueles que pregam a lei de Moisés, aqueles que ainda estão pregando o farisaísmo proveniente de uma má interpretação da lei de Moisés, todos eles não viram a Cristo ainda. Não entenderam quem é o Cristo de Deus. Pois todos quantos virem o Cristo, tão logo o virem, farão como Saulo de Tarso. Tudo isso eu deixei como perda, por causa da sublimidade da pessoa de Cristo. O versículo 4 explica algo interessante, porque ele vai dizer que é impossível, pois, olha, atenção, é impossível, pois, ou seja, diante do que Cristo é, diante do que ele manifestou, diante de toda a exaltação que o Pai lhe conferiu, é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ele está dizendo, essas pessoas a quem ele fala, não é qualquer pessoa talvez influenciada, sem muito entendimento. Aqui fala claramente aqueles que foram iluminados, eles tiveram a consciência esclarecida, eles viram o Messias, eles estiveram com o Messias, eles falaram com o Messias, eles provaram o dom celestial, porque toda a ação de Cristo na terra, quando aqui esteve, foi uma manifestação de poderes miraculosos do Espírito Santo. Era o reino agindo por meio de Cristo sobre os homens, era o reino chegando até os homens e, portanto, eles experimentaram, eles provaram desse reino, desse dom celestial que é Cristo, tornaram-se participantes do Espírito Santo, no sentido de que eles foram influenciados, eles foram curados, eles acabaram experimentando
das benesses, da presença e da ação do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Aí caíram como, pastor? Caíram no chão? Já sei, adulteraram. Quem não fala que quem adultera cai? Falando caiu. Você pensa em adultério, não é isso? Não, esse cair aqui significa e na hora de abraçar a cruz, o crucificado, crendo nele, eles deram as costas para ele. Disseram não ao Cristo de Deus. Em nome de quê? Em nome de toda a estrutura do templo, do judaísmo, dos anjos, de Moisés, da lei, dos profetas, de Arão, do templo, das festas, dos sábados, dos sacerdotes, das indumentárias, das comidas e bebidas. Queriam ficar com aquilo em detrimento a Cristo. De modo que o escritor continua dizendo que nessa condição eles estão de novo crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ou seja, voltar ao templo e voltar ao sacrifício é negar que Cristo já veio e já morreu pelos nossos pecados. E, portanto, toda vez que ele oferecer um sacrifício, ele está negando o verdadeiro sacrifício. E toda vez que ele sacrifica, é como que ele dissesse: vou matar agora o Messias, vou imolá-lo de novo agora. Então, cada vez é um novamente imolar a Cristo, é um crucificar novamente, é um crucificar de novo. Para estes, não há como. Não diz que não tem perdão. Olha na sua Bíblia. Não diz que não tem perdão. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram tal. Versículo 5. E caíram. O versículo 6. E caíram, sim. É impossível, outra vez, renová-los. É impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Chegaram a uma condição tal que se tornou irreversível o seu retorno ao Evangelho. Então fique atento ao que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que foram iluminadas, que viram, que perceberam, mas que estão insistindo em um Evangelho, se não for anticristão, pelo menos tenha Cristo como um dos elementos, dentre tantos elementos que eles estão colocando, sejam elementos do judaísmo, sejam do paganismo, sejam do cristianismo, seja da feitiçaria, mas é uma parafernália de coisa. Cristo perdeu o seu lugar. Nós temos que resgatar a consciência do verdadeiro evangelho. Não é possível sermos transformados, mudados, curados, santificados, se você não voltar os seus olhos para Jesus. Somente para Ele. Porque enquanto você dividir a sua atenção, a sua busca e a sua fé com qualquer coisa que não seja Jesus, você vai gastar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos nessa mesma vidinha, essa mesma rotina. Não muda nada. Pelo contrário, cada vez você se perceberá pior. Não haverá mudanças no coração, na alma, na consciência. Por isso, o versículo 9, aqui eu encerro, o apóstolo Paulo diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Este é o ponto. Este texto deve ser uma referência prática desse ministério, de todos os cristãos, né? Mas como nós não temos acesso a todos, pelo menos desse, que nós sejamos estes, que estamos persuadidos, que estamos convencidos. Você está convencido de que nós devemos buscar as coisas melhores? As coisas melhores. Quais são as coisas melhores? Cristo e tudo aquilo que diz respeito à sua obra. Nada de Moisés. Quando lermos Moisés, nós vamos pegar o que tem que ser pego, olhar, ler, mas não sermos discípulos dele. Amém? E nunca colocar Cristo em detrimento a qualquer coisa, a nenhuma outra pessoa, nenhum profeta, por melhor que seja. Estamos convencidos
das coisas que são melhores e coisas que pertencem à salvação. Glória a Deus.